mensagem desta noite, os benefícios de uma boa educação, parte 4. Esta é a quarta mensagem sobre este tema. Abra sua Bíblia, por favor, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, que diz assim a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Que esta palavra abençoe o teu coração, tua família, em nome de Jesus. Oremos ao Pai. Senhor Jesus Cristo, Pai amado, Deus bendito, chegou o momento, Senhor, que nós ouvimos a Tua voz. Desde já te agradecemos que o Senhor há de confirmar na vida de Sérgio. Receba, Senhor, louvor, adoração, esse culto de ações de graças, mais um ano que o Senhor concede ao seu filho e que o Senhor possa estar trazendo para cada filho seu aqui presente, conhecer os mistérios da Tua palavra, para que através desse conhecimento a gente venha desfrutar de tudo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Assim nós oramos em nome de Jesus. E o povo abençoado de Deus diga amém, diga graças a Deus. Amados, o que a falta de uma boa educação cristã limita, nós temos visto isso, aponta, aprisiona e impede a pessoa de desfrutar de viver as promessas de Deus. Então, quanto mais ignorância no meio do povo de Deus, olha, quanto menos a pessoa conhece a respeito de Deus, mais doença, mais miséria, mais prisões emocionais. Com isso, mais pessoas tristes. E o inimigo sabe disso. Por isso que ele tenta impedir que o povo do Senhor Jesus Cristo, que o povo de Deus conheça as verdades de Deus. Olha só o que diz 1 Tessalonicenses 2,18, que diz assim: por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Ele impediu Paulo de ir até a Tessalônica. Então, amados, você percebe quantas vezes o inimigo impede pessoas de virem à igreja? Elas começam a dar desculpas, elas começam a criar situações. Você percebe que é impedimento. É o inimigo lançando seus dados, lançando as suas setas na vida das pessoas. Ele usa até mesmo a palavra de Deus para aprisionar pessoas. Pode, pastor? Claro que pode. Esse versículo nós acabamos de ler em 1 Tessalonicenses 5,18. Coloca mais uma vez, Humberto, para mim, por favor. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Este versículo tem sido usado para aprisionar pessoas, gerando tristeza e dor. Como que ele faz isso? O inimigo faz com que as pessoas entendam que elas têm que dar graças por tudo, até mesmo pelas enfermidades. Porque ele joga a falta de conhecimento, a falta de revelação dos mistérios de Deus. Olha, pastor, está escrito que eu tenho que dar graças por tudo, até pela enfermidade, até porque eu perdi dinheiro, até porque o carro furou o pneu, até porque, olha, o carro quebrou, pela miséria. Tem gente que coloca culpa em Deus pelas catástrofes que acontecem. Ah, foi Deus que quis assim. Pelos acidentes, a pessoa se acidenta e fala assim: não, tem que dar graças por tudo, porque foi da vontade de... Ela não entende. Tomados, para nós entendermos este versículo e aplicarmos com sabedoria na nossa vida e fazermos a distinção daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que eu tenho mesmo que
dar graças ou não, nós temos que ver o outro lado, para que você possa entender, porque está escrito, tudo, em tudo dai graças, mas nós temos que entender que tudo é isso. O que Deus está falando para o seu povo? O que Deus está falando para a sua igreja? Então vamos lá ver Filipenses 4,13, que nós vamos ver a mesma expressão. Ele diz assim, ó, tudo, olha o mesmo tudo, em tudo dai graças. Agora Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece. Deus é sábio, irmão. Será que esse tudo está se referindo a todas as coisas e a todas as suas vontades? Claro que não. Claro, vou te dar um exemplo. Amado, você pode subir no alto do prédio e você fala assim, eu tenho fé suficiente, eu tudo posso naquele que me fortalece, eu vou me jogar, Deus cria asas. Você vai se emborrachar no chão. Então nós temos que entender o contexto. Você pode falar assim, olha, está tendo um tiroteio danado ali. Amado, nós somos sábios. Está tendo um tiroteio danado ali, olha, tremendo. Para que eu vou passar no meio daquele tiroteio? Eu vou ficar esperando passar, olha, sabe, e depois eu passo, eu dou a volta. Olha, estava soltando ali, olha, você recebe uma instrução, um aviso, olha, tem ladrão ali, estava soltando ali. Não, eu vou passar porque eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Faço nada, irmão. Deus me deu inteligência, me deu sabedoria. Um dia eu estava indo lá do lado do Cabo do Sul, lá depois da torre, aí eu me perdi. Cara, não, você pode passar no caminho, tem uns bandidinhos aí, mas não tem problema não. Eu falei, que? Vou voltar para estar em Madureira, irmão. Vou passar lá nada? Se não pode passar, só olha em mim. Eu falei, vou nada, vou tentar o Senhor. Eu não, vou passar para o outro lado. Dei a volta, eu peguei estar em Madureira, andei mais, então, que tudo é esse que Paulo estava falando? Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos ver no versículo 10 e nós vamos entender. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste meu favor. Ele estava falando da igreja que é renovado o favor com ele, e ele diz assim, o vosso cuidado, qual também já tinhas antes, mas nos faltava oportunidade. Verso 11, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver, olha, contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aí ele relata, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Está falando um relato da vida dele. Olha, eu já passei fome, mas já tive abundância. Olha, eu já tive escassez, mas já vivi com fartura. Eu já fui honrado, mas também fui desonrado. E no verso 13 ele completa, olha só, não, é isso, tudo posso naquele que me fortalece. Então, amados, o que Paulo está falando? Tudo posso. Olha, eu tenho experiência, eu estou capacitado, eu estou fortalecido para enfrentar toda e qualquer situação nesta vida sem desanimar, sem desistir. Se tem abundância, eu estou dando glórias a Deus. Se tem escassez, você vê, tem experiência de tudo, né? Eu sei, eu não desisto, eu não perco a esperança, eu não enfraqueço na fé, porque Deus é fiel. Deus tudo posso naquele que me fortalece. Então vamos voltar lá, em 1 Tessalonicenses, abaixo desse. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com. Nós temos que entender o que Deus quer que você dê graças. Porque, amados, eu vejo pessoas que falam assim, não, estou enfermo, mas eu dou graças a Deus por esta enfermidade. É câncer. Mas olha, graças a Deus esse câncer. Amado, Deus não quer que você tenha câncer. Deus, pelo contrário, Ele morreu e pelas chagas dele nós já fomos por quê? Eu dou graças a Deus porque eu perdi o emprego. Amado, Deus não quer que você perca o seu emprego.
emprego. E pessoas falam assim: eu dou graças a Deus, pastor, em casa está um caos total, filho envolvido com drogas, olha, a esposa foi embora, olha, está tudo de perna para o ar, tem escassez, mas eu dou graças a Deus. Amados, não é isso que você deve dar graças a Deus. Pelo compra. E isso vai estar fazendo o quê? Limitando a pessoa, apocando a pessoa. Daqui a pouco a pessoa fala assim: Deus, eu vou morrer. Eu tenho que dar graças porque eu estou doente. Eu tenho que dar graças porque eu perdi emprego. Eu tenho que dar graças porque eu estou passando fome. Eu tenho que dar graças porque a minha família está destruída. Que é isso, Senhor? Isso aprisiona as pessoas. Gera um desânimo às pessoas. Então, amados, o que Paulo está falando? Olha, em tudo dai graças. Chegou a enfermidade, como deve ser a sua confissão? Eu dou graças a Deus, olha, que Ele carregou na cruz do Calvário essa enfermidade e já me restaurou e já me curou, e por fé eu tomo posse da minha cura. Dou graças a Deus. Eu dou graças a Deus que Ele me deu aptidão, Ele me deu talento, Ele me deu capacidade, Ele me dá força, Ele renova a minha esperança, Ele renova a minha alegria, e eu posso procurar outro emprego, porque Ele tem uma porta melhor e maior aberta para mim. Amado, dá graças. Eu dou graças a Deus porque Ele faz com que o solitário ande em família, Ele restaura a família, Ele transforma a família. Senhor, te dou graças que você pode colocar, Senhor, o teu poder na vida do meu filho, o teu poder na vida do meu filho, e a minha vida, a minha família ser transformada. Eu dou graças a Deus. Então, mas nós somos filhos de Deus. E em João 6, 11, 12, olha que diz a palavra: Jesus, vamos ver como Jesus dava graças. Amado, Jesus não dava graça pela enfermidade, Jesus não dava graça pela escassez, Jesus não dava graça por causa da fome, não, Ele veio para restaurar isso tudo. Então o inimigo vai dizer: vocês têm que dar graças por tudo. E as pessoas sem entendimento têm que dar graça. Eu não posso nem ler graça. Eu já vi gente falar assim: Deus vai ser glorificado no meu plano se a pessoa morre. Foi glorificado. Em que? Na tua dor, no teu sofrimento? Se Ele já carregou a nossa dor e o nosso sofrimento? Então vamos ver a atitude, como Jesus dava graças. Então Jesus, para o milagre, 5 pães e 2 peixinhos. Jesus olhou as pessoas e falou assim: olha, isso é longe, o trajeto é distante, requer muito tempo, nós vamos chegar famintas em casa. Ele olhou aquelas pessoas e teve piedade daquela escassez, da situação daquelas pessoas, e disse assim: dá de comer a elas, sirva a elas, traga provisão a elas. Ou então Jesus disse: eu dou graças por esse povo que veio ouvir a voz, Pai, e agora eles vão, olha só, famintos para casa. Foi isso que Jesus fez? Não. Ele falou assim: dá de comer o povo, mas não tinha comida. Eles falaram assim: como é que a gente vai fazer isso? Não tem como sustentar esse povo, não. O que você tem aí? 5 pães e 2 peixes, traz para cá. E sabe qual foi a atitude de Deus, de Jesus? Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles também igualmente os peixes, quantos queriam. E no verso 12, quando já estavam fartos, oh Deus de fartura, oh Deus de abundância, oh Deus maravilhoso. E diz: quando já estavam fartos, diz Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Vamos deixar nada jogado, não. Não vamos esbanjar nem estragar nada, não, para encher os 12 cestos cheios. Então, Jesus deu graças por quê? Porque tinha como alimentar o povo. Deu graças pela fartura. Amado, o diabo é quem quer te aprisionar na miséria. É o diabo, é o inimigo. E fazer com que você agradeça a Deus pela miséria. Olha só como ele impede as pessoas de prosperar, como ele impede as pessoas de verem a glória de Deus, como ele impede as pessoas de virem um milagre em sua vida. E a pessoa está dando graças: não, Pai, não tem nada para comer, o estômago está nas costas, mas
olha, eu aprendi a te dar graça em clamar. Pede a Deus um pão, pede a Deus um peixe, pede a Deus que mande uma cesta básica, pede a Deus manda um anjo para trazer o alimento. Amar, para que vai ficar sofrendo? Deus não quer esse sofrimento todo, não. Olha só João 11, 41 e 42, que diz assim: tiraram então a pedra do cálice de Lázaro, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou. Ele está dando graças por quê? Porque é da vida. Nosso Deus é o Deus de vida. Ele é o Deus de vida. Graças te dou. Ele estava dando graças por quê? E para quê? No próximo versículo ele diz: aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Então, Jesus lhe dá graças. Graças pelo seu amado. Você pode dar graças a Deus pelo meu coração? Graças te dou, ó Pai, porque o Senhor sonda a mente e coração, o Senhor conhece as debilidades. Eu te dou graças pelas suas misericórdias, eu te dou graça, olha, pela sua benignidade, pela sua bondade e pelo seu poder que soberano sobre a nossa vida, nos sustentando, nos levantando, nos alimentando, nos fortalecendo. Vamos dar graças a Deus que Ele é digno. Não deixe que o inimigo coloque pensamentos ruins na tua vida, que você tem que dar graças a Deus, amado, por não ter como sustentar tua família, por ver tua família sendo destruída, e tem que falar: eu dou graças a Deus. Que é isso? Em tudo dá graças, graças porque temos um Deus que venceu o inimigo, que venceu a morte, e agora nós temos vida e vida em abundância. Temos que dar graças por isso. Jesus deu graças pelo conhecimento. Olha só o de Lucas 10, 21, que diz assim: naquela hora ensinou Jesus do Espírito Santo e falou: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então foi do agrado de Deus revelar a quem? Aos pequeninos. Em Lucas 10, 21, então nós acabamos de ler. Você vê, você, como filho de Deus, não pode viver nesta terra aprisionado, triste, desanimado. Se lembra de Paulo? Tudo posso naquele que me fortalece. Tem uma passagem muito interessante, Atos 16, 25, que nós vamos ler agora, que diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Verso 26. Temos não? E de repente diz que as cadeias se abriram. Então você percebe que Paulo estava o quê? Aprisionado, cantando e louvando a Deus. Amados, Paulo não estava louvando porque estava preso. Vocês sabiam disso? As pessoas estão vendo, Paulo estava preso, aí ele foi cantar, foi louvar, e as cadeias caíram. Amados, Paulo preso ou solto, ele cantava e louvava. É diferente. A postura dele, a atitude dele é de louvar a Deus e de glorificar a Deus, porque essa é a nossa natureza. Você nasceu para o louvor e glória do Senhor. Então você tem que aprender uma coisa: com saúde ou enfermo, você tem que cantar ao Senhor, porque é a nossa natureza, a minha natureza. Eu canto e louvo o Senhor independente das circunstâncias. Por que isso? Porque a minha natureza como filho de Deus é de adorar e glorificar ao Senhor. É dia a dia, faz parte da vida do cristão, é uma coisa cotidiana. É a mesma coisa quando você acorda, você automaticamente não tem que escovar o dente, vai lá na frente do espelho, dá um jeitinho no cabelo, se arruma e vai para a rua.
cristão também espiritual, o crente, aquele que vive a palavra, o cotidiano dele é de adorador, é de ações de graças, com dinheiro ou sem dinheiro, com saúde ou sem saúde, olha, debaixo de ataque ou na paz. Eu sou um adorador. A tua natureza é de adorar. Então, se Paulo não estivesse preso, ele também está o quê? Cantando e louvando ao Senhor, independente das circunstâncias. Aprenda isso, porque para isso você está aqui, para louvar e agradecer o nome do Senhor, independente das situações que se levantam contra a sua vida. Eu sou um louvador. Assim como nós temos uma profissão, nós também somos seres espirituais e temos características espirituais. E a tua característica tem que ser de adorador. Você vai ver que uma vida vai fluir para você. Sabe por quê? É porque Deus vai fazer mais ou menos milagres, porque você vai estar mais confiante, mais feliz, mais com o seu coração derramado diante de Deus. E quem se derrama mais, olha, quem adora mais, quem louva mais, vive mais em paz. Você quer viver em paz, quer ter tranquilidade, quer ser feliz verdadeiramente. E olha, felicidade você pode atingir, você alcança a felicidade com tua postura de adorador. Eu sou um adorador. Daniel, ele orava e louvava 3 vezes ao dia, independente da situação. Pegaram ele, destruíram a família dele, mataram a família, dizimaram tudo, pegaram ele, tomaram tudo dele, não tinha nome, não tinha pátria, não tinha mais a sua nacionalidade, não tinha nada, tomaram tudo dele. Ele continuava louvando e adorando o Senhor. Ele decifrou lá, adivinhou lá, revelou o sonho. Olha, o rei colocou ele como pessoa superior, acima de todos. Ele continuava louvando, adorando e orando ao Senhor. Como ele estava vindo escravo, cativeiro, 3 horas, ele continuava cantando, louvando e adorando o Senhor. Por quê? Era a natureza dele. A natureza dele. Essa tem que ser a nossa natureza. Então nós temos que aprender a dar graças a Deus, porque dele vem o socorro, dele vem o nosso auxílio, dele vem, olha, a mão que nos levanta, a luz que ilumina, olha, dele que vem, que nos tira da estação do desespero, irmão, e nos coloca na estação da fé. Tudo vem dele. Em Salmos 107:1, olha o que diz a palavra. Antes, aí, obrigado, abençoado. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é o quê? É bom, e a sua misericórdia dura para. Então começa. Olha, eu tenho que dar graças a Deus, porque Ele é o quê? Bom. Segundo, Salmo 107:8. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos. Então dou graças a Deus. Graças a Deus. Olha, você tem que ser uma pessoa realizada, irmão. Se você se tornar uma pessoa amargurada, de difícil trato. Então você tem que dar. Eu dou graças a Deus pela minha família, eu dou graças a Deus. Olha, tem uma coisa para acertar, mas eu dou graças a Deus, eu vou orar e vou trabalhar para aquilo que precisa ser, olha, consertado, venha a ser consertado. Mas eu abençoo a minha casa, eu abençoo a minha família. Em Salmos 108:3. Diz mais: reverterei graça entre os povos, ó Senhor, cantar-te-ei louvores entre as. Essa é a nossa natureza. Olha, quando nós entramos sempre, quando a gente entra no carro do crente, está tocando o quê? Louvor. Você conhece logo. Carro de. Está tocando um pagode, está tocando uma música, não está fazendo isso, né, cristão? Entrou o carro, a marca tem que estar lá, 93.3, ou 97, não sei qual, ou meu carro, se você pegar e ligar agora, está lá. Pode estar até lá, pode estar até seguro, mas está no 93. Ah, não muda. Eu não mudo. Se estragar naquela estação, não muda, irmão.
gastarei o Senhor, com os meus lábios louvá-lo-ei no meio da multidão. Você tem motivo para louvar o Senhor, porque no verso 31 ele diz assim: porque ele se põe à direita do pobre, para o livrado que lhe julgam a alma. Coloca o lugar à direita poder, dá autoridade, ele salva, ele livra. Salmo 111, 1, que diz assim: aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia do justo e na assembleia. Você que é um louvador, você que é um adorador, você que, olha, dá ações de graça, é na Assembleia dos Santos que nós vamos louvar o Senhor. Então, você está precisando de socorro, irmãos? Olha só o que diz o salmista em Salmo 142, 7. Coloca para mim, esse aí está bom. Abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Ele abre as portas. Ele já abriu a porta do meu coração. Ele já abriu a porta do meu coração. E eu dou graças a Deus. Ele sabe disso. Eu dou graças a Deus por tudo na minha vida. Tudo. Amado, eu sei que é o outro lado. Eu não tenho saudade nenhuma do outro lado. Para mim, a minha vida tem que ser aqui na casa de Deus, louvando o Senhor, querendo aprender a cada dia, querendo ser transformado dia a dia, amados, lutando contra a carne que não se converte, mas tem que ser assim. Tem que ser assim. Não pode ser diferente. Então, em Salmo 142, 7, coloca agora: tira a minha alma do cárcere, para que eu diga, amado, Deus tira a alma do cárcere. Não pode ficar no cárcere da enfermidade e falar assim, olha, fala assim, não, porque eu sou obrigado da graça. Essa é coisa do capeta. Você é obrigado da graça a Deus, porque Ele é misericordioso e Ele é poderoso para restaurar a sua saúde. Ele é poderoso para restaurar a sua saúde. Então Ele tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizerem esse bem. Então os justos vão te rodear, amados. Salmo 50, 23 diz assim: e o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Que versículo maravilhoso, né? Ao que me oferece sacrifício de ações de graça, sacrifício de adoração a Deus, levantar as suas mãos, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Salmos 35, 18 diz assim: dar-te-ei graças na grande congregação, louvar-te-ei. Olha, eu gosto desse versículo, sabia? Eu gosto desse versículo, porque ele chama o seu povo de povo o quê? Olha só: dar-te-ei graças na grande congregação, louvar-te-ei no meio da multidão que poderosa. Amado, nós somos poderosos em Deus. Paulo diz: tudo posso aquele que me fortalece. Eu estou fortalecido, totalmente fortalecido. Culto de celebração, culto de estudo da palavra, culto de ações de graça, mais um ano que o Senhor concede ao servo, mas você não pode sair daqui da mesma forma mesmo. Você não pode sair aqui aprisionado, você não pode mais deixar que o inimigo te tranque dentro de casa num domingo para você ver Faustão, amado. Que coisa do capeta, como o capeta é poderoso. Prender a pessoa em casa vendo Faustão. Que mau gosto do cão é esse, né? E amado, sobe do inferno para mostrar aquele negócio. Nem a pessoa fica aprisionada, sério. Não consegue se libertar. Então a pessoa fala: não, estou tão cansado. Poxa, eu tenho 2 ingressos aqui. Mas quem é flamenguista aí? Olha para ver o Flamengo. Amado, não tem cansaço, não tem nada. Só tem para ele. Vai ter que ir abrir trem, vai ter que andar meio quilômetro. Vamos ver, vamos embora, Alberto. Tem que andar 1 quilômetro, ele vai embora.
Mas para vir à igreja, cansado. É tanta dificuldade, pastor, estou tão triste, olha, estou tão triste com o irmãozinho. Você não sabe o que o irmãozinho me fez. Aí eu me lembro que eu tinha no Maracanã um tempo atrás, agora mudou, né? Porque as pessoas pegavam aquele pau quentinho e jogavam nas nossas costas, né? Bum, que explodia. O que é aquilo? Estamos lá vendo o jogo, né? Fazia mal nenhum. No outro domingo estava lá de novo, né, irmão? Que foi um copada na escola. Quando não era de outra coisa, irmão. Chegava em casa perdendo, passava o jogo todo perdendo. Amado. Agora, para vir à igreja, amado, vir à igreja tem que ser com ações de graça. Ações de graça. Então, não deixe que o inimigo aprisione você. Você é um filho de Deus, você é poderoso em Cristo Jesus. Não deixe que ele aprisione, que ele corroa, consuma os teus sonhos, os teus projetos. Não deixe que ele destrua a sua família. Não deixe, irmão. Porque o nosso Deus é poderoso. Ele é poderoso. E faltam agora, eu acho, como a 84, menos 7, dá 77, né? Isso, 77 dias para o final desse ano. 77, olha, tem sido um ano difícil. Um ano complicado, um ano de muita luta, um ano de muitas más notícias, um ano, olha, onde pessoas têm sido colocadas à prova, irmão. Desemprego, falência, olha, problemas e mais problemas. Tem sido um ano em que o inimigo jogou toda a sua artilharia para o povo brasileiro, mas o povo cristão brasileiro é um povo de fé. Então, faltam 77 dias para o término desse ano. São 77 dias que você tem para oferecer ao Senhor um louvor de ações de graças e começar a mudar a tua vida. Mensagem do Senhor: o Senhor é um Deus de provisão, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus benigno, o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus provedor, o Senhor é um Deus que cura as nossas enfermidades, o Senhor é um Deus que muda o estado da nossa família. Amado, não aceite nada, nenhuma destruição na sua vida, nem na parte física, nem na parte emocional, porque maior é aquele que está na tua vida do que aquele que está no chão. E eu quero que você sublinhe esta passagem bíblica, que tem sido uma palavra profética para esses 77 dias. Eram 84, passamos uma semana, temos aí mais 77 dias pela frente. Está em Salmo 65. Salmo 65 é o último versículo, abençoado Beto. 65:11, quando ele coloca lá. Amém? Salmo 65:11, que diz assim, 11 a 13. Ele vai achar e vai colocar para você ver. Que diz assim: os campos, 65:11, coroas, final. Não coloquei não? Oh, glória a Deus, eu esqueci, né? Então vamos ver na Bíblia, que diz assim: coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, de júbilo se revestem os ombros, os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam a ti, ó Deus. Fique com essa palavra profética para a sua vida. E saia 77 dias de ações de graças ao Senhor, porque Ele é maravilhoso, amém? Então você pode dar graças a Deus, você pode dar graças por mais um ano que Ele te concede, você pode dar graças pela família, você pode dar graças pelo seu filho, você pode dar graças pelo seu neto, você pode orar por ele tem uma dificuldade, ele tem algum problema, você pode ser a pessoa que diz assim: eis aqui, Senhor, eu vou orar porque eu sou de fé, eu vou interceder
de orar e interceder pela sua vida, pela sua família, em nome de Jesus. Assim seja, assim diz o Senhor. Vamos dar um lindo aplauso a Deus esta noite. Vamos fazer 10 minutos. Pastor Helene, vamos.